Olá, pessoal! Nessa aula vamos conversar sobre o atendimento da gestante com Covid-19. Durante a pandemia, as consultas de pré-natal de risco habitual e de alto risco devem ser mantidas, mas a logística do atendimento pode ser adequada à nova realidade, com o intuito de diminuir a circulação das gestantes pelas ruas. Os obstetras podem criar um fluxo de pré-natal que permita maior intervalo entre as consultas, a otimização da realização de exames de rotina e ultrassonografia. A falta de pré-natal pode resultar no atraso diagnóstico de várias complicações gestacionais, que podem ser muito sérias, como pré-eclâmpsia, descontrole glicêmico, ameaça de trabalho de parto prematuro, restrição de crescimento fetal, entre outras. Apesar de a lei garantir a presença do acompanhante durante todo o pré-natal, pode-se discutir com o casal o comparecimento exclusivo das gestantes durante a pandemia, com o objetivo de reduzir aglomerações nas salas de espera. Lembrar que os acompanhantes devem sempre ser questionados sobre sintomas de gripe. E como deve ser o fluxo de atendimento das gestantes? Ainda na recepção, seja do ambulatório, do consultório ou do hospital, todas as gestantes com sinais ou sintomas respiratórios devem receber máscaras cirúrgicas e aguardar o atendimento em área isolada. Durante o atendimento, os obstetras devem fazer uso de equipamento de produção individual, de acordo com cada cenário clínico, a fim de se protegerem e também não aumentarem a disseminação do vírus. Para o atendimento de casos suspeitos ou confirmados de Covid-19, os seguintes EPI devem ser usados: máscara cirúrgica, óculos de proteção, gorro, avental de manga comprida descartável e luvas. E muito importante o que vou falar agora. Após cada atendimento, deve-se higienizar com álcool 70% as superfícies tocadas e todo o material utilizado: estetoscópio, aparelho de pressão, fita métrica, sonar, termômetro, etc. Tudo certo até aqui? Bem, vamos conversar agora sobre os possíveis cenários. O atendimento de gestantes sem história clínica de sintomas gripais deve seguir o fluxo habitual. Nas consultas de pré-natal, a equipe assistencial deve orientar a gestante sobre as medidas de precaução padrão e sobre o isolamento social. As gestantes que apresentam sintomas respiratórios leves devem ser orientadas a diária consulta de pré-natal e a realização dos exames em 14 dias. Devem permanecer em isolamento, mas procurar atendimento médico imediatamente se evoluírem com febre alta, piora dos sintomas gripais ou se apresentarem queixas obstétricas. O primeiro atendimento das gestantes que evoluírem com piora clínica pode ser realizado em regime ambulatorial. Após avaliação, caso não tenham sido detectados sinais clínicos de gravidade que justifiquem a internação, as pacientes devem ser orientadas a voltar para casa e manter isolamento domiciliar com medidas suportivas, como repouso, hidratação oral frequente, uso de analgésicos comuns de uso permitido na gravidez e oseltamivir. Oseltamivir? Sim, oseltamivir. Não podemos nos esquecer de que nem toda tosse é coronavírus. Síndrome gripal aguda pode ser causada por outros vírus, como HN1, por exemplo. Nem sempre o diagnóstico diferencial é possível, sobretudo no primeiro momento. E sabemos que gestantes com H1N1 podem evoluir mais gravemente. Assim, no manejo de gestantes com síndrome gripal, é imprescindível que a equipe médica inicie o oseltamivir, excetuando-se quando o diagnóstico etiológico pode ser prontamente realizado, através de testes rápidos, por exemplo. E essas gestantes, caso apresentem agravamento dos sintomas, devem ser orientadas a procurar a maternidade de referência. Agora, preste atenção. As gestantes com sinais e sintomas gripais leves, mas que apresentam determinadas doenças graves, como diabetes mal controlado, imunossupressão, seja por doenças ou por uso de medicamentos, crise hipertensiva, doenças respiratórias crônicas descompensadas, doenças renais crônicas em estágios avançados, doenças cardíacas mal controladas, transplantadas de medula óssea ou de órgãos, não devem ser acompanhadas ambulatorialmente. As gestantes com sinais de doença respiratória aguda grave, com suspeita ou confirmação de Covid-19, devem ser atendidas em maternidade de alto risco, em centros terciários, para avaliação clínica rigorosa, solicitação de exames complementares e definição do plano de tratamento em regime de internação hospitalar. Essas gestantes devem ficar em enfermarias de isolamento, sendo o tratamento inicialmente suportivo, garantindo-se hidratação, oxigenação e monitorização constante da necessidade de suporte ventilatório. Hemograma e exames de avaliação da função renal e hepática devem ser solicitados. Exames de imagem, como raio-x de tórax ou tomografia computadorizada do pulmão, devem ser realizados, se necessário, para a confirmação da pneumonia. Deve-se iniciar oseltamivir, exceto nos casos de Covid-19 confirmada.
As gestantes muito graves, em estado crítico, devem ser admitidas em unidade de tratamento intensivo. O caso será conduzido por equipe multidisciplinar, composta pelo médico intensivista, infectologista, obstetra, anestesiologista e neonatologista. A pneumonia grave pode aumentar o risco de morte materna e fetal, devendo ser tratada agressivamente. O grau de gravidade da pneumonia por Covid-19 pode ser definido pelas diretrizes da Sociedade Americana Torácica, através da análise de critérios menores e maiores. Os critérios menores de gravidade incluem frequência respiratória maior ou igual a 30, ou PO2, FO2 menor ou igual a 250, presença de infiltrados multilobulares, confusão mental ou desorientação, uremia, leucopenia, plaquetopenia, hipotermia e hipotensão com necessidade de reposição volêmica agressiva. Os critérios maiores incluem choque séptico, com necessidade de uso de vasopressores, e insuficiência respiratória, com necessidade de ventilação mecânica. A presença de um critério maior ou 3 critérios menores indicam pneumonia grave. As gestantes com quadro clínico crítico devem receber fluidos, oxigênio e suporte ventilatório adequado. Deve-se iniciar o Oseltamivir, excetuando-se os casos de Covid-19 confirmado. Embora não exista tratamento antiviral comprovado especificamente contra o SARS-CoV-2, estudos iniciais mostram que o Remdesivir, uma droga antiviral usada anteriormente contra o Ebola, pode ser útil. Ensaios clínicos na China e nos Estados Unidos têm sido conduzidos a fim de se avaliar a eficácia dessa medicação no tratamento da Covid-19. Alguns protocolos sugerem o uso da cloroquina ou da hidroxicloroquina, isolada ou associada à azitromicina, no tratamento de Covid-19. Esse esquema parece promissor, mas ainda em fase de investigação. Ambas as drogas podem ser usadas na gravidez, desde que de acordo com os protocolos institucionais para o tratamento dos casos graves. Em caso de suspeita ou confirmação de infecção bacteriana secundária nessas pacientes, tratamento com antibiótico para cobertura de pneumonia bacteriana comunitária deve ser prontamente instituído. Importante ressaltar que o tratamento empírico com antibiótico não é recomendado nos casos de pneumonia por Covid-19 em que não existe suspeita de infecção bacteriana associada. Durante o tratamento das gestantes com suspeita de Covid-19 que evoluem com choque séptico, devemos utilizar medicações para manter a pressão arterial e fornecer oxigênio suplementar. O método de ventilação será definido pelo intensivista ou pelo anestesiologista, de acordo com as condições clínicas da gestante. Durante a internação hospitalar, deve-se avaliar o feto através de exames complementares, como cachotocografia, ultrassonografia ou Doppler, dependendo da idade gestacional. Os equipamentos devem ser corretamente higienizados antes e logo após o uso. Após a alta hospitalar, as gestantes devem repetir a ultrassonografia obstétrica para avaliação de crescimento fetal, líquido amniótico e vitalidade entre 2 a 4 semanas. Bem, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês sobre as gestantes com Covid-19. No próximo vídeo, conversaremos sobre o parto nessas pacientes. Um abraço.